Graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para a glorificação e exaltação do nome do nosso Senhor. E dizer que estamos felizes para mais uma vez falarmos de amor. É o momento de falar de amor, lições do reino de Deus presente aqui com um tema muito característico, que é a casa de oração, que é o lugar de encontro, que é a tenda do encontro. Isto para tirar aquela mentalidade das pessoas que podemos estar em Deus sem estar na sua casa, sem buscar Deus na sua casa, sem servir a Deus na sua casa. Essa coisa de Deus sim, igreja não, é conversa de Satanás. Porque até o nosso maior exemplo de fé, nosso maior exemplo de fé, Jesus Cristo, ia para o templo orar. Por isso que ele disse que o zelo da minha casa me constrange. Fora disso, nós temos Deus mandou fazer um tabernáculo aqui, depois do templo, para mostrar que existe um tabernáculo, um santuário nos céus, não feito de mão humana, mas de material celestial. A este santuário, Jesus apresentou o sangue de Jesus, neste santuário que nos deu acesso ao Pai e que nos fez com que o Pai nos tornasse chamado de Filho, que abriu o caminho pelo qual o Espírito Santo veio habitar entre nós, o Emmanuel, Deus conosco e Deus dentro de nós. Mas você não vai poder entender a casa de oração se você não entender simplesmente o que é o tabernáculo. Você não vai poder entender o Novo Testamento se você não entender como é que era o tabernáculo e como é que o tabernáculo funcionava no Antigo Testamento, porque a Bíblia me diz que tudo aquilo era sombra da coisa que podia vir. Então, e Davi sabendo isso, Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Senhor. E Paulo chama a atenção a alguns membros que hoje não, é só estar no Facebook ou WhatsApp ou então no YouTube, sentado na sua poltrona e assistir o culto online. Sim, culto online são para as pessoas que estão em trabalho, vamos lá se pôr como na petrolífera, nas minas, um trabalho que exige que ele tem que fazer noite, com que ele tem que fazer turno, e no momento do turno dele não tem como ir para a igreja, ou aqueles que estão a passar por uma situação de dificuldade, de convalescência. Mas você, meu irmão, que tem vida, tem energia e tem tempo, não quer dizer buscar Deus porque não, Deus é comigo e não preciso da igreja, estás enganado, muito enganado. Então, como eu disse no princípio, se o meu irmão não sabe sobre tabernáculo, não vai entender sobre casa de oração. Por isso é que muitos líderes, muitos pastores, muitos apóstolos, profetas, por falta de conhecimento, têm falado coisas que desviam a visão do corpo de Cristo, que desviam a edificação, a construção do corpo de Cristo. Em vez de acrescentar, vão retirando mais. Então você não pode falar do corpo de Cristo sem simplesmente saber como funcionava o tabernáculo, como funcionava o bode expiatório. Tudo isso é aquilo que Jesus veio fazer. O bode expiatório é como que Jesus veio fazer. Aquele bode que o sacerdote metia a mão e imputava todos os pecados do povo e depois mandava ele fora do arraial. Então, isso tudo, a arca da aliança, tudo isso era uma representação. Mas agora nós temos um sumo sacerdote. E as pessoas quando ouvem sacerdote pensam que é só o Antigo Testamento. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, quando você se converte, você torna-se um sacerdócio. Você entra para o ministério de sacerdote. Você é um sacerdócio. Você é um sacerdote na presença de Deus. Não importa, quer você saiba ou não. Quando meu irmão se converte, é um sacerdote. E como sacerdote tem que exercer
os trabalhos que os sacerdotes exerciam antes, não mais com sacrifícios de animais, mas com sacrifícios de louvores e adoração. Você agora tem que ir para a igreja para servir. A igreja agora é um lugar, cada oração é um lugar de oração, um lugar de servir, porque o maior é aquele que serve. E deixa de dizer que os sacerdotes não entravam no altar do Senhor, então na casa de Deus, ou então no tabernáculo, de mão vazia, entravam com uma oferta. Isso vamos chegar lá. Então, essa coisa de porque não vamos na igreja, eu aconselho, meu irmão, todas as vezes que tiver oportunidade, com disponibilidade ou não, meu irmão, um sacerdote, o trabalho do sacerdote é servir. E os filhos de Arão e não serviam a Deus porque tinham vontade, porque era um mandamento, porque era um ministério reservado para eles. Como eu disse assim, você não pode compreender a igreja do Senhor, não pode compreender aquilo que Jesus veio fazer, se você não saber o que é o tabernáculo, como funcionava. Tudo que Jesus veio fazer é aquilo que se fazia no tabernáculo. Jesus veio e se deu para nós e depositou seu sangue. Assim, os sacerdotes pegavam no sangue da ovelha, depositavam no altar do Senhor. Então, se você não entender como é que funcionava o sacerdote, não vai entender o sacrifício que Jesus fez na cruz. Mas agora ele é um sumo sacerdote, ele não entrava, ele não entrou como entrou os outros sacerdotes, que por serem homens normais, eles davam oferta para os seus pecados e davam oferta para o pecado do povo. Mas Jesus, através de uma vez por todas, entrou no santuário, não feito de mãos humanas, mas santuário feito de Deus, doou-se a si mesmo, por todos nós, substituiu-nos naquele sacrifício que devíamos ser, que é morte, que é a morte do cordeiro, que é a morte do animal que vai lá, que seria para nós, seríamos nós a morrer, mas não tínhamos, nosso sangue não valia nada, porque estávamos cheios da glória de Deus e não tínhamos um sangue que podia clamar por inocência, porque aquele que tinha que morrer, como diz no Hebreus 7, aquele que tinha que morrer tinha que ser santo, inocente, imaculado, mais sublime que os céus, que tem essa qualidade era só Jesus. Então, se você não entender conforme funcionava o tabernáculo, conforme funcionava o sacrifício, no livro de Levítico, você não vai entender o sacrifício que Jesus veio fazer. Por isso, tudo que está no Antigo Testamento reflete o Novo Testamento. Reflete aquilo, as sombras do Antigo Testamento vem se representar na imagem presente do Novo Testamento. Então, nós estamos a falar da casa de oração. Jesus tinha repetido a casa de oração. Essa conversa, porque não? Vou repetir essa conversa, porque não? Deus sim, igreja não. É conversa do demônio. É engano. É engano. Nós temos que ter o prazer de habitar na casa de oração. De ir na casa de oração. Nós temos que ter esse prazer. Salmista disse: meu desejo é habitar na casa do Senhor. Por isso lá há riquezas incontáveis. Eu não vou na casa do Senhor para conversar. Não. Eu não vou na casa do Senhor para ficar, bater papo, fofocar. Não. Eu vou na casa do Senhor para servir. Ter comunhão com meus irmãos, junto, orarmos e buscar a face do Senhor para sermos edificados. É uma coisa. Mas não vou lá para conversar. Eu vou para servir. O sacerdote servia no tabernáculo. Durante o momento que ele estava dentro do tabernáculo e da noite que ele estava fora, ele servia fazendo o serviço de Deus dentro do tabernáculo e servia também guardando tanto os utensílios como o próprio tabernáculo. Então, é nosso dever proteger aquilo que está em nós, e que Deus depositou em nós. Porque nós somos um quê? Como diz, vamos lá. Eu falei sacerdócio, porque muita gente acha que não.
não somos sacerdotes, e graças a Deus, esse processo do sacerdote vem para tirar aquela mensagem na cabeça das pessoas que a mulher não pode servir. Uma mentira do diabo. Mal interpretado o livro, não viram o contexto e acham que é verdade que o Paulo tem mais autoridade que Jesus, a sua palavra. Então vamos lá aqui ver 1 Pedro 2, no seu verso 5. O que diz a palavra do Senhor aqui? Diz: entrem como pedras vivas na construção de um templo espiritual, para formar um sacerdócio santo e oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quem entra? Nós. Nós devemos entrar. Vou ler numa outra versão. Na versão que as pessoas mais têm, né? Para não saber a versão de estudo. Deixa eu ver aqui. Ali na versão normal. 1 Pedro, no seu verso 2. No seu capítulo 2, no verso 1. Vou começar no versículo 4. Assim tá bom. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. E vós também, como pedras vivas, sois edificado a casa espiritual e o sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Em nome de Jesus. E lá mais em frente, no verso 9, Deus vai dizer que nós somos. Deus fala assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Jesus nos elegeu para sermos reis e sacerdotes. Aqui, quer seja homem, quer seja mulher, quando se converte ao Senhor, entra nesse quesito, entra na geração eleita, no sacerdócio real, na nação santa, porque nós agora somos parte da natureza divina. O povo adquirido, como é que Deus nos adquiriu? Através do seu sangue, para que anunciamos a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem é? Vamos ler há pouco tempo aqui, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, esse sacerdote precisamos de ser edificados. Ele diz aqui: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quando você vem para a igreja, qual sacrifício você vai oferecer para Deus? Tem os sacrifícios de louvor e adoração. Sacrifícios de louvor e adoração que nós oferecemos a Deus. Deixa aqui ver nessa Bíblia. Sacrifício de louvor. No livro de Hebreus, livro de Hebreus, no seu capítulo 13, no seu verso 15, diz assim: portanto, ofereceis sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Quando nós vamos, e o salmista disse: entrai nos atos do Senhor com louvor. Por isso que eu disse, meu irmão, se você não compreendeu o tabernáculo, não vai conseguir compreender a importância de ir buscar Deus. Se você não compreendeu o templo do Senhor, não vai conseguir o templo de Davi,
Não vais conseguir entender a importância de ir buscar o Senhor. O desejo, olha o desejo que Davi tinha. Ele até tinha desejo de habitar na casa do Senhor por longos dias. E diz que habitaria na casa do Senhor por longos dias. E nós temos esse desejo de estar na presença do Senhor. De nos alegrar quando nos disseram vamos na casa do Senhor. E Paulo chamou a atenção a isso. No livro de Hebreus, Paulo disse, não deixeis de congregar. Não deixeis de congregar. Vamos lá ver o livro de Hebreus. Hebreus 10. Olha. Hebreus 10 diz assim. Hebreus 10, 24, 25. Mas vou começar a ler a partir do 19 para melhor entendimento. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Se você não saber o que é o templo do Senhor, o que é o tabernáculo, como ele estava dividido, não vai saber o que é santuário. Entendeu, né? Porque estava dividido. Tinha o átrio, tinha o lugar santo, tinha o santo dos santos. Então, pelo novo caminho, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, através do sacrifício que Jesus fez, o véu que separava o santo e o santo dos santos, foi retirado e nos deu acesso ao santo dos santos. Preciso dizer, meu irmão, se você não saber como funciona o templo do Senhor, ou funciona o tabernáculo, não vai saber a importância de estar na presença de Deus, na casa de oração. Eu estou fazendo esse live por quê? Porque hoje é domingo. E meu irmão tem que acordar com desejo de ir na casa de oração. Se preparar, meu irmão, um sacerdócio, acordar de madrugada, buscar Deus, orar a Deus, entregar o culto na mão do Senhor. Você não está aí lá simplesmente para ouvir o pastor, você está aí lá para servir, para adorar, para glorificar, para fazer parte do culto. E o culto não começa, a passando do culto não começa no culto, é na tua casa. Hoje é domingo, dia de oração, dia de culto. Não é de acordar 7 horas para tomar banho, não vai estar no culto. Não, acorda 4 horas, 3 horas, entrega o culto na mão do Senhor, entrega todos os intervenientes na mão do Senhor, entrega todos aqueles que vão fazer parte da mão do Senhor. Consagra o teu pastor, consagra, ora a favor do culto, peça que Deus traga pessoas para serem convertidas, através de ouvir a palavra de Deus, sejam convertidos os corações a Deus, que Deus crie neles um espírito de arrependimento. É teu dever de preparar o culto. Assim como os sacerdotes se preparavam para entrar, para servir a Deus no tabernáculo, no templo. Olha o que aconteceu com o pai de João Batista. Foi-lhe anunciado que ele é que podia servir a Deus no Santo dos Santos. Ele é que podia levar a oração no templo do Senhor, o incenso. Então, ele teve que fazer uma preparação. Por isso que você, hoje, não ora só a favor de você, ora a favor dos outros. Você leva também as cargas dos outros na casa de oração, no santuário do Senhor. A Bíblia diz que chegáis a trono da graça com ousadia, porque o véu foi rasgado. Nos deu agora acesso ao trono da graça com ousadia. Vamos continuar. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus Cristo, cheguemos-nos com o verdadeiro coração. Jesus Cristo é o sumo sacerdote, nós somos os sacerdotes. Só para fazer entender. Cheguemos-nos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O que acontecia? Antes dos sacerdotes entrar no santuário, ele fazia uma preparação. Isso que eu disse, ora, santifica, consagra as pessoas que vão ter acesso ao culto. Então,
Eles têm que se lavar com água limpa. Retenhamos a firme confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha agora, depois ele vai. Não deixando a nossa congregação comer costumes de alguns. Como muitos hoje, tudo bem, eu sei que é igreja online, mas, meu irmão, a presença do homem no culto, quando o Espírito Santo veio, os irmãos estavam reunidos. Quando o poder do Espírito Santo veio, os irmãos estavam reunidos, estavam fora. Não, estavam fora não falam cheio, estavam dentro que falam cheio. Eu sei que muitas das vezes nós seremos impactados através da palavra de Deus e tá passando uma coisa fora do nosso país, está apresentando online. Isso são coisas à parte, mas você tem uma igreja local onde você deve fazer parte desse corpo de Cristo local. Por isso, quando Jesus mandou as cartas nas 7 igrejas, mandou cada igreja local. Amém? Antes, admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quando veres que se aproxima aquele dia, que é o dia do Senhor. O meu irmão necessita ter um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor, um doutor, para a tua edificação. Para a tua edificação. Como está aqui escrito no livro de Efésios. Ele deu para quê? Uns como apóstolos, Efésios 4:11, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastor e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que chegamos todos à unidade da fé, ao conhecimento do seu Filho, ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura perfeita de Cristo. Para que não sejamos meninos inconstantes, levados por qualquer onda, por ventos de doutrina, pelo engano dos homens, e que constituem se enganam fraudulentamente. Antes seguimos a verdade e amor. Crescemos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação e amor. Todos nós somos importantes no corpo de Cristo. Todos nós somos importantes no santuário, na casa do Senhor. Todos nós devemos servir a Deus. Devemos servir a Deus com temor e tremor, meu irmão. Não saia da presença de Deus. 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 Como diz o apóstolo Paulo no livro de 1 Coríntios 3, ele diz, porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós somos isso, meu irmão. Então precisamos de estar na presença de Deus, de irmos na casa do Senhor. Essa conversa de igreja, que Deus se igreja não, está errada. Que a coisa que Deus só vai operar na casa do Senhor. Há lugares que só vai estar cheio do Espírito Santo. Muitas das vezes na casa do Senhor. Eu sei que é bom nós termos comunhão, entrar no nosso quarto, orar, buscar a Deus. É bom. Mas é melhor ainda estar entre irmãos, reunidos,
servir, oferecendo sacrifícios de louvor e adoração. Por isso é proibido você ir na casa do Senhor sem nada. Por isso é proibido você, essa coisa de porque não dá um dízimo nem oferta. Esquece. Qual é o teu sacrifício que vai levar Deus fora do louvor? Qual? Se já não ofereces mais animais. O irmão sabe o que eu estou a falar. Essa conversa de igreja, Deus sim, igreja não, que não há dízimo, não há oferta. Cada um oferece no seu coração. Sim. Ofereça o seu coração com alegria. Serva a Deus com alegria. E Deus nos fala para servir a Deus com nossa fazenda, com nossa primícia no livro de Provérbios. E no livro de Hebreus, Deus fala de dízimos. Deus fala de oferta. Jesus não falou de dízimo nem oferta, não falou para deixar de fazer. Porque é um trabalho do sacerdote receber e dar o dízimo. Receber e dar a oferta. No santuário do Senhor, no altar de Deus. Que Deus seja digno de abençoar a sua palavra. Que o meu irmão, em nome de Jesus, ao receber esta palavra, tenha desejo de buscar a face do Senhor na tua casa. E juntos, em concordância, oramos a Deus, oferecendo sacrifícios de louvores e adoração. Oferecendo, meu Pai de poder, Senhor, nossas ofertas e holocausto, para que o Senhor lembre das nossas ofertas e holocausto, nossos sacrifícios, e possa nos ajudar em tempo oportuno. Toca no meu irmão, aquele que nunca mais foi para a igreja, aquele que estava a pensar que não, Deus sim, igreja não. Meu irmão, quem está longe enfraquece, quem está próximo fortifica. Então Deus, traga este irmão para Deus, em nome de Jesus. Amém.